Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos falar hoje de identificação policial ou judiciária, né? Vamos falar hoje do sistema antropométrico de Bastion, né? Fotografia sinalética e sistema datiloscópico de Vucetich. O sistema de Vucetich, né? Adotado no Brasil, e foi lançado na Argentina em 1891. Compreende a identificação utilizando as impressões de todos os dedos de ambas as mãos. Uma impressão digital apresenta 3 sistemas de linhas. Sistema basal ou basilar corresponde ao conjunto de linhas paralelas ao sulco que separa a segunda e a terceira falanges. Pessoal, nós estamos lendo, mas nós vamos mostrar as imagens que vai ficar melhor, né? As ilustrações. No polegar e da primeira e terceira falange. Letra B. Sistema marginal, conjunto de linhas das bordas de impressão. Letra C. Sistema central ou nuclear, conjunto de linhas entre os dois anteriores. Na existência de ponto ou pontos de confluência entre os 3 sistemas, cria-se uma figura típica. O sistema adotado atualmente para a identificação das impressões digitais pela datiloscopia no Brasil foi formalizado ainda no ano de 1903 e tem como seu autor Juan Vucetich, nascido na região que atualmente forma a Iugoslávia. Juan se naturalizou argentino e trabalhou no setor de identificação da polícia de La Plata, em Buenos Aires. Após conhecer outros trabalhos da área em 1891, ele inventou seu próprio sistema de arquivamento e identificação através das impressões digitais. Vucetich definiu a datiloscopia como a ciência que se propõe a identificar as pessoas fisicamente consideradas por meio das impressões ou reproduções físicas dos desenhos formados pelas cristas papilares das extremidades digitais. Na prática, o método divide a impressão digital em 3 sistemas: basilar, marginal e central ou nuclear. E as linhas desenhadas pela impressão se dispõem em ângulos obustos, circundando o núcleo formando o delta. Portanto, a presença ou não do delta e sua posição é fundamental para o sistema do Vucetich. Ou seja, caso o desenho não apresente o delta, é definido como uma impressão digital com representações de arco. Caso o delta fique à esquerda do observador, presilha externa. Se ficar à direita, presilha interna. E no caso de apresentar 2 deltas, as linhas papilares descreverem círculos concêntricos no centro da falange, verticílio, como nas imagens apresentadas. Aqui, pessoal. Sistema marginal. Aqui, ó, sistema marginal, que fica na margem. Tá vendo aqui? Tá escrito aqui sistema marginal, né? Fica aqui na margem, ó. Tá vendo? Então, sistema marginal. Sistema marginal. Sistema nuclear. Que é aqui, sistema aqui nuclear. Sistema basilar ou basal, né? Na base aqui, ó, embaixo. E também muito importante essa figura aqui, ó, que nós lemos, mas agora vocês vão entender melhor. Aqui, ó. Presilha interna. Quando é interna, o delta fica
à direita do observador, né? Nós aqui observamos à direita, tá vendo? O delta, essa imagem aqui, o delta, entendeu? E aqui é a presilha. Então, quando o delta está à direita, se chama presilha interna. Quando o delta está à esquerda do observador, que somos nós que estamos observando aqui, ó, o delta, se chama presilha externa. Só é você lembrar o E de esquerda com presilha externa, o E de externa. Quando o delta está à direita, presilha interna. O delta que está aqui à direita, tá vendo? Presilha interna, é a presilha aqui, ó, está desse lado, tá vendo? Quando o delta, que é isso aqui, está à esquerda e a presilha aqui, ó, está à direita, se chama presilha externa. Verticílio, esse aqui, verticílio. Os dois delta, um do lado, outro do outro, e o círculo aqui no meio, né? Verticílio, se chama verticílio. E o arco é quando não tem delta, aqui não tem delta em lugar nenhum, e o sistema aqui é em arco. Tá vendo? A imagem aqui em arco, se chama arco. Que outras imagens aqui, ó? Arco, plano, né? O arco plano, tá vendo aqui os arcos aqui na imagem? Arco, arco plano, arco angular, tá vendo? Arco angular. Tem até um deltazinho aqui no meio. E o verticílio, como vimos na imagem aqui, ó, os dois delta e o círculo aqui no meio, verticílio. Presilha à direita, né? O delta está à direita do observador, então é presilha à direita ou presilha interna. E quando o delta está à esquerda do observador, presilha externa, né? Presilha à esquerda. Aqui, a presilha interna apresenta um delta à direita, presilha interna apresenta um delta à direita, o delta aqui, a direita aqui, do observador. As linhas nucleares ocorrem para a esquerda. Tá vendo? Aqui, ó. E aqui, ó, a presilha aqui dentro. Tá vendo? Aqui. E aqui tá o delta, onde tá a setinha. Entendeu? O delta está à direita, então é presilha interna. Aqui outra imagem, né? Está aqui o núcleo. Está o delta. Verticílio. Né? Quando está pegando dois delta. Os dois deltas aqui, ó. E o círculo aqui no meio. Né? Aqui os dois delta aqui também, tá? Um delta aqui, um delta aqui. O círculo aqui, ó. Outro delta aqui, ó. Delta aqui, o círculo aqui. Ausência de delta, né? Ausência de delta é arco, né? Então, ausência de delta. Aqui, ó, só tem arco. Né? Mesma imagem que nós vimos antes. O delta, né? A presilha interna, o delta à direita. Né? O delta está à direita, a presilha interna. Delta aqui. E a presilha aqui no meio.
Aqui, pessoal, também coisas aqui pra gente decorar, ó. Nós falamos, né, de cada impressão digital, né? Agora vamos falar dos símbolos e letras que pode aparecer na prova, né, para você identificar. O arco, quando ele for num polegar, a gente usa um A. A gente usa um A quando for no polegar. A gente usa um A. Quando o arco for nos outros dedos, nós usamos o número 1. A presilha interna, quando ela for no polegar, usa o I, né? O I de interno. Quando for nos outros dedos, usa o 2. Presilha externa, quando for no polegar, usa o E. Quando for nos outros dedos, usa o 3. Verticílio, quando for no polegar, usa o V. Quando for nos outros dedos, usa o 4. Amputações, né? Usa o 0. E desenho, imperfeitos, cicatrizes, usa o X. Temos que decorar isso aí que pode cair em prova. E a fotografia sinalética, pessoal, nada mais é do que uma foto de frente e de perfil. Isso é mesmo para vocês saberem que a foto sinalética nada mais é do que uma foto de frente e de perfil, que se cair na prova, você saber que foto sinalética é de frente e de perfil. Sistema antropométrico de Bastion, né? Ou conhecido como bestiolagem, né? Afonso Bastion, ele é de Paris, né? Afonso Bastion, né? Afonso Bastion, né? De Paris. Ele criou esse método de identificação, né? Tem os dados antropométricos, né? E os sinais individuais, que é medidas da cabeça, estatura, envergaduras, forma do nariz, orelha, boca, olhos, sinais, defeitos particulares, né? Das pessoas, retrato falado, fotografias sinalética, como eu falei, né? Que mostrei a outra imagem. Aqui, pessoal, esse quadro aqui foi criado por Afonso Bastion. Quando ele criou lá, né, seu laboratório, né, de estudo, né? Ele criou esse painel aqui de fotos para, através desse painel de fotos, né, eles criavam os retratos falados, né, através dessas fotos que ele criou aqui, né? As pessoas iam falando as características do criminoso, do indivíduo, e aí ele ia montando de acordo com o seu quadro aqui que ele montou, né? A pessoa vai falando as características, mais ou menos, do indivíduo. E aí, ele ia olhando no quadro, a pessoa também, né? Vê, né? Falando mais ou menos como era a pessoa, né? Se tinha alguma característica, se tinha algum defeito, né? Como era o nariz, a orelha, a boca. E através disso eles iam criando os retratos falados. O retrato falado, pessoal, é um método de identificação de pessoas, né? E já resolveram vários crimes através do retrato falado, né, pessoal? Então, é um assunto
que pode cair muito em provas, né, de polícia civil, né, polícia técnica. Então, é muito bom estudar sobre esses assuntos, sobre esses, essas pessoas, né? Afonso Bastion, né, que criou essa técnica de identificação, né? E é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, dá um joinha aí para que eu venha desenvolver mais conteúdos para nós aprendermos juntos sobre a medicina legal. Vamos fazer umas questões também sobre esse assunto, né, que é muito importante também. Pessoal, vamos resolver essa questão, né, referente ao assunto que nós estudamos. Foi um caso de homicídio. O perito do local coletou impressões digitais constantes nos objetos da cena do crime e o encaminhou para identificação mediante sistema datiloscópio de Vucettin. Na situação, a presença de dois deltas e um núcleo central caracteriza. Pessoal, vocês lembram que eu falei, né, que os dois deltas e um núcleo no meio, né, que é o círculo, é o verticílio, né, pessoal? Né? Tem nada a ver com arco externo, tem nada a ver com presília externa, que a presília externa é o delta do lado esquerdo e a presília, né, do lado direito. Presília interna é o delta do lado direito e a presília do lado esquerdo. E o arco é que fica sem, não tem delta, né? Então é a letra A. Vamos resolver mais essa aqui, pessoal. O navio Titanic sofreu naufrágio em 1912, ocasionando a morte de mais de 1.500 pessoas. Depois que os cadáveres foram encontrados, iniciou-se outro drama em relação à identificação dos corpos, nos processos de identificação. Letra A. A identificação policial judiciária é dependente de conhecimentos e atuação do perito médico legal. Não é. A tatuagem não é considerada sinal individualizador na identificação médico-legal. Errado, é assim. A identificação policial judiciária contém os seguintes métodos: sistema antropométrico de Bastion, retrato falado e fotografia sinalética, justamente o que a gente estudou, a letra C. Mas vamos ler aqui o restante. Aqui, coelescopia é um método de identificação policial, não é? O assinalamento sucinto é um método de identificação médico-legal, não é? Então, a letra C mesmo. Não é, pessoal? Resolvendo muitas questões, é bom que você massifica mais o conteúdo na memória, na mente.